Olá, Psicologia e Propósito entrando no ar mais uma vez pela tela, na sua TV, no seu celular, no seu computador. O importante é que a gente está junto mais uma vez para conversar sobre família, sobre vida, sobre saúde mental. E olha, hoje eu tenho um tema para nossa mesa aqui que você que é casado, noivo, ou já está casado há muito tempo, mais de 25 anos de casados. Vamos falar sobre os conflitos conjugais? É possível discutir sem se machucar? Parece um desafio, mas acredite, a gente pode encontrar uma resposta. Para falar sobre isso, eu tenho aqui meu amigo, psicólogo clínico especializado em terapia de casal, que atende casais aí com problemas e complexos grandes. Volta aqui à nossa mesa do Psicologia e Propósito para tratar desse assunto. Psicólogo Evanir Pestana, mais uma vez aqui. Prazer te receber de novo. Igualmente. É bom a gente falar sobre esse assunto. Você que tem uma vasta experiência em casais, que lida com isso, conflitos conjugais. Existe algum que não tenha? É impossível. Pois é. E aí a gente precisa aprender a lidar com eles. Não existe aquela vida perfeita, né? Como às vezes a gente imagina, o sonho do adolescente ou da adolescente que vai casar e vai viver aquela vida de namoro, que discute, vai cada um para sua casa, no outro dia está se amando de novo e foi. Não, mas quando vai casar embaixo do mesmo teto, enfrentar os problemas juntos, a identidade de um com a identidade de outro, algumas coisas acabam não conversando, sendo divergentes, e aí é fácil machucar o cônjuge. Perfeito. Numa simples conversa, né? Evanir, mais uma vez, obrigado por estar aqui, é um prazer te receber no Psicologia e Propósito de novo. Eu que agradeço, antes de poder estar aqui mais uma vez com você, trazer um assunto tão interessante e polêmico ao mesmo tempo. A gente tem cada vez aí o índice cada vez mais crescendo em relação ao divórcio. Verdade. Né? A convivência a dois não é fácil, cada um traz as suas experiências de família e tem que conviver, às vezes, no mesmo quadrado. Pois é. Já que você puxou essa experiência das famílias, né, a vivência, a gente sabe que nós, seres humanos, somos formados, construídos a partir do nosso nascimento ou antes dele. Durante a nossa gestação, a gente já tem toda a construção biológica, mas a gente é impactado pelas vivências. No nosso primeiro grupo, núcleo, né, social, que é a nossa família, depois a escola, depois algum grupo religioso, depois o trabalho. Você percebe que a gente vai se construindo ao longo do tempo. A questão é que a outra pessoa também se construiu ao longo do tempo. A família dela. Vamos idealizar aqui um casal para a gente poder trazer e elucidar melhor esse tema, para ficar um pouco mais claro, né? Porque cada casal vai ter um conflito diferente. E aí, vamos imaginar que a mulher veio de uma família onde o poder de decisão não estava no pai, estava na mãe. Ela era a irmã mais velha, de 3, precisou começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa e conheceu o rapaz. Do outro lado, ele é um rapaz, filho único, super protegido pela mãe, conquistava as coisas com facilidade porque o pai tinha uma condição, permitia ele estudar nos melhores colégios, fazer os melhores cursos, conseguir um carro aos 18 anos, né? Tinha uma vida mais confortável. E os dois se conhecem, se apaixonam, se amam, decidem se casar e vão morar juntos. Dentro de casa é uma outra realidade. Como é que essas duas histórias não vão ter conflitos, Evanir? É quase que impossível, né? Quando a gente pensa numa relação a dois, né, como você mesmo colocou, muito bem colocado, cada um traz na sua bagagem, na sua experiência de vida, a sua
vivência na sua família de origem. Então, o menino aí, nesse caso, esse caso que você colocou muito bem, é um menino que se submete a uma regra, a uma lei que muitas vezes vem pela mãe se sentindo muito protegido. Enquanto a mulher, ela luta pelo controle, pelo domínio. Nesse caso, quando eles vão entrar numa divergência, numa discussão, o que vai predominar não é a solução, não é a resolução do conflito, em sim quem vai vencer. E nesse caso, a mulher ela vai lutar para discutir a relação no sentido de competição, de vencer, ter uma autoridade na comunicação. Essa vontade de vencer uma discussão entre casal parece que permeia quase que todos, não é? É sempre, numa relação a dois, o que prevalece muitas vezes numa discussão não é chegar à compreensão da demanda do conflito, e sim quem vai vencer na discussão. Então é aquela tentativa de, olha, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, você sempre faz assim, é tentar apontar para o outro, diminuir o outro, para que aquela pessoa que está tentando ali ter o controle venha se prevalecer na relação, apontar os erros. E aí o outro que foi apontado fica acuado e... aquele que aponta, né? Ah, não vou acuar, eu vou pressionar, porque ele vai ter que abaixar a cabeça e reconhecer que eu estou certo. Exatamente. E é nessas discussões que a gente percebe, e é o momento da gente se perceber se ouvimos o outro para responder ou ouvimos o outro para entender. Que é uma grande diferença numa relação a dois. Porque é uma escuta ativa. Ter uma escuta ativa na relação é você se colocar no lugar do outro. Como que o outro se sente diante daquela situação. Sim. Porque se você não tem uma escuta ativa, se você não está se colocando no lugar do outro, a sua posição ali é só acusar. Mas uma vez que eu tenho duas pessoas em uma divergência e que cada um entende o seu papel e como cada um se sente... é a ideia de tirar o eu de cena, né? É o momento em que você coloca o outro como alguém de importância. A questão é que o ego fala muito alto, né? O orgulho fala muito alto. A gente está falando de casais e cada um, e é incrível, você tem essa experiência e pode trazer para a gente de forma bem exemplificada. É sempre... deve ser comum ouvir. O camarada fala que age e ele explica que ele tem a razão, ele tem as razões do porquê ele age daquele jeito. Da mesma forma que ela também. Numa das turmas do MBA, quando eu fiz, trouxeram um tópico que dizia o seguinte: todo criminoso tem uma justificativa para o crime. Perfeito. Todo réu tem uma explicação que para ele faz sentido. Pode ser por crime de ódio, não existe mais a punição por crime passional, mas existe o crime, a ação, a reação movida por uma paixão e um problema emocional. Pode ser por vingança, porque alguém fez, eu fiz isso porque fulano fez comigo. Então, sempre tem uma justificativa. E no casal, também, é como se dissesse, não, você tem certeza que você está certo? Eu tô, porque é isso, isso, isso e isso. E é comum, né, eles dois apresentarem a lista das justificativas, numa sessão, por exemplo. É um mecanismo de defesa, né? Quando alguém procura uma terapia, procura uma sessão com um profissional, não é sobre o assunto específico daquela questão que está sendo colocada, mas o quanto aquela relação já está num processo desgastado, por falta de paciência e, muitas vezes, a dificuldade de ouvir um ao outro. Sim. Então, o terapeuta ele entra com uma tentativa não para tomar decisão para aquele casal, mas fazer com que ambos consigam se ouvir. Porque a tentativa de se defender está maior do que se ouvir. Pois é, a defesa acaba se tornando um ataque para o outro, né? Porque, já que você quer me atingir, então eu te ataco. E é comum, numa discussão de casal, dar umas respostas não sobre o assunto, tema central daquela conversa, daquele problema, mas de apontar erros pessoais.
É como se o camarada fez algo que não foi legal e a mulher fala sobre ele, não sobre o comportamento dele. E, de certa forma, porque você é um irresponsável. Porque você não presta atenção em nada. Porque você, e agora está comum, né? Você tem um TDAH aí que, né, você não assume o seu lugar. É sempre você não é. Mas não, a sua atitude não foi bacana. Perfeito. Né? É muito comum, nessas discussões, tocar na pessoa, não no problema, que é a origem daquela discussão. Eu lido muito com casais que, quando eles entram nesse modo automático, que é o cérebro que está em processo de reação, que o cérebro ele funciona na tentativa de se defender. Sim. Então ele está ali tentando reagir àquilo que está se sentindo em ato de ameaça. Isso acontece fisicamente, né? A gente Perfeito. tem aí o processo neural de defesa. Quando acontece alguma coisa, você está na rua, houve disparo de tiro, você se abaixa. Perfeito. Você nem sabe de onde está vindo o tiro, mas tu se abaixa. Uma vez eu estava na universidade, eu fazia faculdade ali no Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro, né? Zona norte do Rio. E é um lugar que tem algumas comunidades próximas e tudo mais. Eu estava no segundo andar, a sala cheia, cerca de 50, 60 alunos, e começou um barulho, uns disparos. 60, 70% da turma se abaixou. Depois a gente descobriu que era uma moto. Mas todo mundo nesse grupo, né, 70%, todo mundo, nós 70% se abaixou. E aí eu fiquei depois pensando, a gente se abaixou para quê? A gente não está nem no primeiro andar. Perfeito. Se tivesse que entrar se fosse uma troca de tiros, poderia entrar uma bala ali normal e atingir qualquer pessoa, porque a gente estava numa altura. Mas é uma reação, você nem pensa, você já reage. A questão é que isso funciona durante uma discussão também. O tempo inteiro, porque essa reação natural de defesa, seja ela de enfrentamento ou de fuga, que é tentar fugir da situação, por isso que alguns casais, às vezes, eu não quero mais fazer terapia, é fuga, eu quero parar essa terapia, geralmente alguém se manifesta, eu quero parar, que é uma fuga, ou uma defesa de congelamento. É quando aquele casal está diante de uma terapia em conflito e um só fala. O outro está sempre calado, não quer falar, não quer se defender, ele não quer se implicar no meio daquele assunto está levando a ele a se questionar, e ele está ali congelado. Esse congelamento, ele permite aquela leitura de que, olha, se ele está quieto, se ele está congelado, se ele não participa, possivelmente ele vai falar com ela depois que sair daqui, porque aqui na minha frente ele não vai querer falar. Perfeito. Ou que eu vou arrumar um jeito de sair daqui porque eu não quero passar mais por isso. E aí qual é a estratégia para conseguir trazê-lo, né, descongelá-lo? Nesse caso, o terapeuta, como profissional, ele é um facilitador da comunicação. Ele não tem que criar alianças, ele tem que perceber aonde é o ponto que ele tem que puxar para que aquela terapia possa dar seguimento. Às vezes, não que vai criar uma relação de parceria com uma das partes, mas implicar com que o outro se sinta ali seguro para falar também. Sim, sim. Nesse ponto aí que a gente colocou, que é o casal que às vezes vem com as suas experiências familiares, famílias de origem, é aquela pessoa que é o menino que não fala. É aquele menino na relação familiar, ou aquela menina, que é o filho que não dá trabalho. É o filho que só ouve, é o filho que quer ficar quieto, não quer se expor. Na relação conjugal, ele vai repetir isso. Então, a mulher vai falar, o homem vai falar, e a outra parte vai ficar em silêncio, não quer dar trabalho. Você está certa. A questão é que ficar em silêncio não quer dizer que concorde que vai perdurar aquele relacionamento, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes é uma fuga para não lidar com aquilo. Aquilo ali tem que deixar do jeito que está. É manter o silêncio, a boa convivência, até o momento que essa pessoa não aguenta mais. Aí ela pega as coisas e vai embora. Sim. Porque ninguém aguenta o sofrimento eternamente. Na terapia, na TCC, né, terapia cognitiva comportamental, que o Ivani também trabalha com ela dentro da terapia de casal, a gente sabe que existem estratégias compensatórias. Perfeito. A pessoa ela pode tentar a compensação no álcool, Isso. nas drogas, com a amante, com a pornografia,
com a violência, ele explode agredindo todo mundo para que ele... Não, me vinguei. Perfeito. Agora eu resolvi, pelo menos agora eu estou relaxado. E não estou falando que essas estratégias compensatórias são favoráveis. Tem pessoas que a estratégia compensatória é fazer um mindfulness. Não, eu preciso relaxar. E aí ela se compensa com algo bom. Perfeito. O fato é que, sem uma orientação, a gente sempre busca essas estratégias de forma... São coisas destrutivas, que só prejudicam, porque elas liberam uma dose gigante de dopamina, que é de motivação, e de serotonina, que é de prazer, que faz com que você... agora acabou. E aí a estratégia pode ser a briga, e a briga física, né? Me estressou, eu bati mesmo. Além de ser crime, pela Lei Maria da Penha, é uma covardia, né? Um homem que bate em mulher é uma covardia. E mulher que bate em homem também, ela está totalmente desregulada. Não estou falando que você que, né, já fez isso está com algum problema de saúde mental que... Não, estou falando desregulada, é a questão das emoções não estão equilibradas. Perfeito. E aí explode de uma forma. Agora, até que ponto essas explosões contribuem para o relacionamento? As explosões, ela não contribuem nem... Assim, é quase que impossível trazer algo positivo para uma relação. Porque uma explosão, ela já diz tudo. É aquilo que se perde o controle. Exato. É algo que vai aos extremos. Por isso que quando a gente trata isso de uma terapia de casal, é importante usar muito a técnica do semáforo. O que está verde, o amarelo e o vermelho. O que está verde é aquela comunicação que é possível ter ali, aquele diálogo. Sim. O amarelo é quando a coisa está esquentando, a coisa está indo para um outro nível. E o vermelho é o momento de ouvir, não é o momento de falar. Às vezes, ouvir o outro significa o momento saudável, às vezes, de deixar aquela pessoa estar falando. Porque nesse momento que ela está ali estressada, é uma forma das emoções dela estar relacionada a algo que está fora da relação. Tem a ver, às vezes, com o estresse com o trabalho, com o patrão, com alguma situação extraconjugal. E quando ela vai para a discussão dentro do casamento, o outro é uma válvula de escape. Exato. Então, o outro, ela só está tentando utilizar aquela pessoa para extravasar o que ela está sentindo. Esvaziar-se. Esvaziar-se. Por isso que é importante, às vezes, olha, não está na hora de falar. E isso é uma das coisas que pode ser um grande gatilho, que é quando o homem ou a mulher chega para o outro e fala sobre problemas do trabalho, é comum aquele que está ouvindo dizer, você tem que fazer isso, isso e isso. Para de ser bobo. Se eu fosse você, eu fazia isso, isso e isso. Às vezes, como você falou, ela só quer, ou ele só quer botar para fora e não está disposto, naquele momento, de ouvir um sermão ou a orientação do que fazer. Até porque ele pode não estar preparado para ouvir, ele não está aberto para ouvir naquele momento, ele só quer esvaziar. Se você falar, vai ser só mais carga sobre ele. Porque se você falar para o seu cônjuge que ele precisa, ou que ela precisa fazer, ou se fosse você faria de outra forma, você está permitindo com que ele ou ela faça uma leitura de que, caramba, eu não sou nem capaz de resolver isso. Né? Perfeito. Que inútil que eu sou. E aí começa a reforçar uma crença de que não consigo resolver nada. Então, e aí aquela pessoa explode porque ela não percebe, mas o pensamento que diz que ela é uma inútil gritou na cabeça, a raiva vem e aí vem as grandes brigas. E é muito interessante você falar isso, né, que aquilo aciona uma área do cérebro como se fosse uma memória, porque são as crenças que cada um carrega, são os seus rótulos, aquela coisa de que, menino, você não sabe fazer nada, menina, você não ajuda em casa. Então são as crenças que cada um traz da sua história familiar. Exato. E que às vezes isso se repete dentro de uma relação. Então, às vezes, uma acusação está ativando uma crença. Que a pessoa que está sendo ativada nem consegue perceber. Não. Uma das coisas que eu já percebi na sessão terapêutica é que quando a gente pergunta o que passou pela sua cabeça,
tem pessoas que falam, eu fiquei com raiva. Tá, mas o que você pensou? Eu fiquei muito estressado. Porque o pensamento ele é tão rápido que a própria pessoa às vezes não consegue se dar conta que ele passou. A emoção não. A emoção você consegue fazer uma leitura. Fiquei com raiva, fiquei estressado, fiquei nervoso, fiquei ansioso, fiquei chateado, entristecido. Agora, por que isso? Aí você vai fazendo as investigações. O que estava acontecendo? Qual foi a situação? Isso já aconteceu? Aí você começa a fazer uma investigação até que você descobre. Caramba, eu pensei que... ela falou para mim e eu entendi que ela me chamou de inútil. E aí, quando você descobre esse pensamento, você consegue fazer uma ressignificação através de uma pesquisa. Não é que você vai chegar pro Evani e falar assim, vai contar e vai falar, vamos mudar isso aqui, acabou. Não é assim. Primeiro que não é passe de mágica, mas é um processo terapêutico de autoconhecimento. E quando você faz isso, você não está tentando mostrar para o terapeuta o que passou pela sua cabeça. Na verdade, ele está tentando fazer você ver o que passou pela sua cabeça para você entender o seu modo de funcionamento. Agora, esses gatilhos que vêm nesses pensamentos, né, e dessas discussõezinhas de não conseguir ouvir o outro, é preciso esforço para treinar, porque a gente passa a vida inteira ouvindo o outro só para responder. E é muito interessante você trazer isso, porque nós chamamos isso de ponto cego. É o ponto cego, é quem dirige. Você tem os retrovisores todinho, mas dependendo da posição que você coloca o retrovisor, você não consegue ver um carro que às vezes está tomando a frente. E você vai fazer uma manobra, acontece um acidente. Esses pontos cegos na relação, tem um caso muito interessante, eu acompanho um casal, e o rapaz ele tinha problema com alcoolismo e hoje ele está em abstinência do álcool. Uau, que demais. Só que maravilhoso, o casamento está fluindo. Mas está bom o casamento? Não. Ainda não. Porque está faltando alguma coisa. Está faltando o padrão de funcionamento disfuncional que existia naquela relação há anos por conta do álcool. E hoje não tem o álcool. Significa que duas pessoas estão tentando aprender a se conhecer sem o álcool. Sem o álcool. Sem o funcionamento. E aí, ela teve uma pós-graduação agora, que ela teve uma formatura, e o rapaz, que ele se sente inferior, ele é o centro das atenções da mulher. Nesse dia, ela estava cuidando da vida dela, cuidando do salão, cuidando de tudo para o grande dia dela. Como que ele se sentiu? Pequeno. Então, para ele não recorrer no álcool, ele arrumou um momento de correr e desligou o telefone para ela sentir, sofrer, como se ele tivesse usado o álcool. E ela ficou desesperada, deixou de cuidar dela, porque a preocupação dela era de ele ter recaído. Vixe. É inconsciente. Está no ponto cego. Você vê que foi uma reação dele por uma ação dela que tentou feri-la. Exatamente. Né? E a questão dele ir para correr, sair, né, e desligar... eu imagino a luta que ele não passou para não recorrer ao álcool. Porque com o álcool na mão, ele tem um controle, coisa que em casa, com ela, ele não tem. Perfeito. Ele deve ter passado por uma encruzilhada, né? Ali muito apertada. Exatamente. Porque ele é um padrão que ele teve que lidar para gerar nela chama-atenção. Só que é inconsciente, Anderson. Ele não se percebe nisso. E nem ela. Mas o padrão dos dois, ela está desesperada e ele está ali tentando sumir do campo de visão dela, porque o álcool tirava ele desse lugar, ele sumia, ficava dias fora de casa, ele reproduz o mesmo comportamento. Porque ele quer continuar recebendo essa atenção total dela. Exato. Aí ela para com tudo, começa a parar de ir pro salão e começa a ligar para ele, cadê você, cadê você? Que é a mesma coisa que acontecia quando ele bebia. Ou seja, ele só não usou o álcool, mas ele está preso num esquema de que ele precisa ser o centro da atenção. Perfeito, perfeito. E aí, gente, entender isso e verificar isso, dentro não tem como. Precisa ser alguém de fora. Sim. Que consiga analisar esse comportamento, as buscas por essa atenção, da mesma forma que ela, além de perceber a ausência do marido, a atenção que ele dava ao álcool e não a ela, e a disfuncionalidade que existe entre um casal, que um é
usuário de álcool ou drogas e o outro não, esse relacionamento ele é muito prejudicado. Muito, porque as rotinas são diferentes, os gostos são diferentes e o comportamento é totalmente inverso um do outro. E aí, ela também, talvez, buscando esse crescimento, ela pode ter de duas uma, ou tentado dar, olha, eu estou crescendo e você precisa vir junto. Perfeito. Ou, olha, eu já consegui tirar você do álcool, agora eu vou viver minha vida, já que você não quer. Ou não, ou ela se vê inútil. Você agora não tem mais problema com álcool, o que sou eu agora na sua vida? É, onde eu existo. Onde eu existo, porque a minha função nesse casamento era salvar você do álcool. Porque sem ela perceber, ela traz na bagagem dela, em muitos casos, de um pai que era alcoolista e que ela não conseguiu salvar porque ela era pequena. E nem a mãe. E aí ela casa com uma pessoa que tem problema com o alcoolismo, talvez não num ponto tão disfuncional, mas ela não sabe. Sim, sim. E ela casa na tentativa de salvar alguém. Porque ela tem uma história de uma frustração. Transferindo do pai para o marido. Exatamente. Aí gera um casamento de uma relação totalmente disfuncional. Porque às vezes a gente está ouvindo o outro falar, mas a gente não está compreendendo, não está entendendo, não está vivendo a vida junto com o outro. E isso é uma das coisas, Evani, que acontece com muita frequência. O casal está junto, mas está cada um vivendo a sua própria vida. Sim. É normal cada um, às vezes, ter o seu espaço, como tem casais hoje que tem que viver entrelado ali, junto, sem ninguém viver o seu espaço. Uhum. Eu penso que... Os dois são disfuncionais, os dois exageros, né? Os dois pontos. Sim. Acho que o que mais pega hoje, Anderson, numa relação conjugal, quando cada um quer viver no seu lugar, é o quanto cada um está cuidando da sua área emocional, da sua vida emocional. Porque o que a gente vê mais hoje no conflito de uma relação é o quanto cada um, às vezes, está num lugar adoecido. Então, quando alguém está adoecido emocionalmente, ele não consegue suportar o outro. Não consegue suportar aquela pessoa convivendo. Uhum. Porque uma relação saudável não é uma relação ausente de discussão. Discussão faz parte de uma relação saudável. O problema é o quanto cada um está cuidando da sua vida emocional. Essas discussões fazem parte, não tem como ter um relacionamento, um casamento, sem nunca discutir. Pode ser por questões simples, onde você coloca a toalha molhada, pode ser com o que você gasta, pode ser com a roupa que vai e pode ser com um amigo. Olha, a mulher tem uma visão, né, de raio-x, né? Uhum. Que, olha, fulano não fui com a cara de fulano. Uhum. Sua mulher também faz isso? Sim. A minha também, rapaz. Faz parte, né? Ela fala assim, ó, toma cuidado. E eu, não, que isso? Parece que é um sensor, né? Não precisa, nada demais. Ele é gente boa, ela é gente, né? Rapaz, 2 meses depois você descobre que, né, estava certo. Exatamente isso. É incrível, mas existe uma dificuldade. Aí a gente agora vai para a questão histórica, né, do patriarcalismo, da questão do homem ter sempre razão em tudo. Se os homens passassem a ouvir um pouco mais com atenção e empatia para as suas esposas, muitos problemas seriam evitados, não? Sim. Mas aí tem uma questão cultural, né? O homem, às vezes, ele não quer ceder à pessoa que está do lado dele, que é a mulher, que às vezes está num ponto de sensibilidade, coisa que o homem, às vezes, não está. Não. Né? O homem não tem esse ponto de sensibilidade e a mulher está sensível àquilo que está acontecendo. É que não é o padrão do homem. Na verdade, o homem não foi criado para ter essa sensibilidade. Exatamente. Foi dado à mulher. Por isso que é uma disjuntora. Exatamente. E aí, às vezes, o que está muito mais em cena é uma questão de uma tradição familiar, de que às vezes a mulher não tem vez. Eu atendi um caso uma vez de uma mulher que, quando eu fui falar uma palavra para ela, que eu fui reconhecer, uma profissional da área de saúde, psicóloga, doutora em psicologia, e ela se emocionou, porque ela veio trazer os filhos para terapia comigo. Só que quando eu pergunto como ela estava, ela se emociona e fala, ninguém nunca perguntou como eu estou. Porque eu fui criada num lugar onde que a mulher não tem vez. A mulher não é ouvida.
E ela trabalhava ouvindo homens e mulheres. Exatamente. Mas ela não tinha voz. Não tinha voz. Nossa. Era uma questão cultural daquela família. Filha de médicos, mas a mulher não tinha vez. Inclusive, ela relata uma cena de um presente de Natal que o menino vai ganhando vários presentes, quando chega a vez da mulher, não tinha nada. Nossa. Era uma questão que ela viveu isso na vida. Então, como era difícil para ela, e detalhe, no segundo relacionamento que não estava dando certo. Você percebe assim, como é que pode um pai fazer um negócio desse? Faz. E faz coisas até piores. A gente não tem noção. Quando você anda por uma avenida, uma via expressa, e você olha e vê aquelas... Se você passar por uma dessas avenidas à noite, cada luzinha que você vê acesa é uma realidade que você não tem noção do que acontece ali dentro. Sim. E aí, quando chega no setting terapêutico, ali no nosso consultório, a gente percebe como a vida da pessoa está destruída, embolada, e é difícil conseguir desembolar a linha sozinho, né? E a gente vai aos poucos, às vezes leva tempo, tá, gente? A terapia cognitiva comportamental é a terapia das técnicas, dos joguinhos, dever de casa, 12 sessões, acabou. Aí que muitos se enganam. Exatamente. Nós temos estratégias, como várias outras abordagens têm. Mas vocês só focam no presente, vocês não vão no passado. Como é que a gente descobre as crenças centrais se não for no passado? A gente não é regressão isso não, gente. A gente quer saber da onde veio aquele tipo de crença, Perfeito. aquela certeza de que eu sou realmente inútil, eu sou realmente um tolo. Eu já tive experiência com uma paciente que a máxima que ela acreditava é que ela era, desculpa o termo, mas ela dizia, eu sou burra, porque ele faz isso, e eu falei assim, e você se acha burra? Ela, eu falei assim, mas você não cuida dos seus filhos? Mas você não sabe trabalhar? Você não sabe o que é perigoso e o que não é perigoso? Porque burrice, se você fala que você é burra, é em tudo. Por exemplo, eu não sou bom em física. Física da matemática, Sim. né? Não, da educação física também não sou bom, não. Não sou, não. Eu não sou bom nenhum dos dois, nem a física, nem a educação física. Mas eu não sei... calcula a aceleração, não sei o quê, da velocidade da luz. Gente, não vou saber. Mas isso não significa que eu seja burro. Eu não sei aquilo, eu não tenho aquele conhecimento. O fato é que essa crença, ela acredita nessa frase. A gente chama essa frase, eu sou burro, ou eu sou burra, como ela acredita Perfeito. que ela se define por aquilo. Perfeito. E acaba desenvolvendo todo um comportamento em cima daquela crença. Então, se o marido fala, você não sabe fazer isso, realmente, eu sou burra mesmo. Né? E reforça cada atitude. E aí, os conflitos começam. Como você falou, se cala, Perfeito. como fuga para não piorar o clima, para não destruir a família, o casamento, deixa por isso conta quieto, dos filhos, só que ela se deprime. Exatamente. E as consequências da depressão, seja homem ou seja mulher, seja quem for, é destrutiva, porque ela não acredita mais nela, vai ver as coisas sem cor, né? Vai ter uma referência que ele não a valoriza, para ele ela não é importante, para os filhos ela também não vai ser importante, já que não sabe nada, para ela também não vai chegar a lugar nenhum. É uma pessoa que está viva, mas internamente está morta, não é? Perfeito. E qual é a ideia do casamento, né? O casamento é que
sejam felizes, vivam felizes, até que a morte os separe. Porém, numa condição dessa, de uma repetição familiar, porque provavelmente esse rótulo que ela traz na história dela é uma repetição. Sim. E nós chamamos isso na terapia de casal, que é o seu ontem, ou seja, a sua história sendo hoje. Essa frase, ela já foi dita lá atrás. E você não se desvencia dela. Você fica presa a essa frase. Essa frase de que, ó, você é burra, eu estou vivendo, mas não consigo sair disso. Mas não consigo enxergar que é um relacionamento abusivo, porque na minha crença, relacionamento abusivo é quando tem maus tratos, tem agressão, mas eu não entendo que aquele homem, aquela pessoa que está ali tendo que me validar, me posicionar, me ouvir, está me diminuindo o tempo inteiro. Pois é, você falou bem, né? Um relacionamento abusivo, muitos só acham que é quando tem sangue. Exatamente. Né? Alguns até acham assim, não, ele não comprou comida, porque ele está irritado. Ele não fez compras. A gente está comendo de migalhas. Isso é relacionamento abusivo. Sim. Não é a questão de só bater. Ele não deixa eu tocar o carro, ele vendeu o carro que era meu. Isso é relacionamento abusivo. É uma agressão patrimonial, é uma violência patrimonial. E aí as pessoas acabam atrelando violência só quando tem sangue. Sim. E acabam suportando tudo isso sem pedir socorro. E o socorro não quer dizer que vai ser na justiça para divórcio, não, gente. A gente não é a favor da destituição do casal. Tanto que o terapeuta de casal não vai chegar lá, não, vamos lá que eu vou juntar vocês para separar vocês. Até porque se procuram a terapia porque eles querem manter o casamento. Não é para isso. A questão é trabalhar para que eles consigam se alinhar, se realinhar, que em algum momento eles perderam. Porque tem uma crença que discutir é algo ruim, é algo negativo. A ideia nossa aqui, que a gente está aqui, eu e você discutindo, trazendo esse ponto de atenção, que a discussão é algo importante numa relação conjugal. É fundamental, né? É fundamental discutir o assunto, a questão, o problema, as crenças que estão se juntando ali o tempo inteiro. Olha, você está fazendo coisas que não é legal para o nosso casamento, né? Olha, você está agindo dessa forma que está trazendo o nosso casamento a um lugar que não é legal. Eu não sou sua mãe, eu não tenho que ficar você jogando, deixando a toalha ali, deixando o sapato aqui e eu ainda atrás, porque quem fazia isso era sua mãe. Sim. E no início do casamento é comum dela fazer... É comum os dois. Amor, né? Que bonitinha, deixa esse sapatinho aqui. Vai nisso, vai fazendo isso. Vai acostumando, depois para tirar... vai ser doloroso. Exatamente. E às vezes eu procuro pessoas que me procuram. Poxa, ele nunca colocou um café na mesa para mim. Aí eu falei assim, mas você dá espaço para ele colocar? Não, eu sempre coloco. É o dia que eu não coloco, ele não faz. Eu falei, mas ele não vai fazer nunca. Já tá lá. Você sempre fez. Exatamente. Seu marido abre a porta do carro para você entrar? Não. Faz assim, ó. Fica do lado da porta. Isso. Até ele... mas ele já sentou, já ligou até o carro. Levanta. Perfeito. E vai lá abrir a porta. Não é? Gente, mas isso aí é o... Tem uma palavra, o cavalheirismo, isso acabou. Acabou porque estão assumindo a postura para fazer. Se não fizer, alguém vai fazer. Né? Eu percebo muito isso quando dentro de um relacionamento o outro acaba resolvendo os problemas de casa. O homem é comum, tem um livro que eu acho muito interessante, Teleios, o Homem Completo, ele fala sobre as responsabilidades do homem dentro de casa. Quebrou alguma coisa, às vezes a mulher não espera o camarada e ela mete a mão para fazer. Tá certo. Tem uns camaradas também que demoram muito para fazer pra cair as a ficha, coisas, né? O negócio está lá caindo. É mais fácil o camarada colocar um cabo de vassoura para segurar do que furar a parede para botar o parafuso ali para prender o quadro. São coisas que geram esses conflitos, né? Que chegam para a gente de forma que, poxa, mas ele não toma uma providência.
não é aquela atitude, mas o que aquela atitude significa sobre aquela pessoa. Quais são as coisas mais comuns que você vê chegando no seu consultório, do casal, assim, que chegam ali para você? Em conflitos. Isso. Olha, o mais comum é a falta do diálogo. É mesmo? O mais comum é o homem que às vezes chega junto com a esposa, geralmente a mulher sempre pede a terapia de casal, dificilmente é o homem. Em alguns casos o homem até pede, quando ele percebe que ele está perdendo o relacionamento. Quando ele já percebe que ele está distante, Exatamente. que pode ter uma outra pessoa rondando. Exatamente. Aí ele pede uma ajuda para tentar salvar aquilo que ele não está conseguindo fazer mais. Às vezes ele aprontou tanto por vários comportamentos que ele tenta alguém para salvar aquilo que ele não consegue fazer por conta própria. No caso da mulher, quando a mulher chega na terapia, junto com o terapeuta, a gente pergunta, e como vocês estão? A mulher coloca-se, estamos mal, estamos prestes a separar. O homem olha para o lado e se assusta. Isso denuncia o quanto não tem diálogo nessa relação. Verdade, verdade. Falta do diálogo. Porque se ele está ciente do que está acontecendo, se os dois já estão tendo uma discussão, eles estão entendendo que o funcionamento que eles estão tentando não está dando certo. Então eles estão pedindo ajuda a um profissional para poder auxiliá-los a tentar mudar aquela situação. Mas quando uma pessoa se surpreende diante de um profissional, é porque não tem um diálogo na conversa. Não estão ali entendendo o que está acontecendo ali naquela relação. E corre o risco de você, se você perguntar a ele primeiro, ele disse, não, tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo bem. Se você pergunta ao homem, tá tudo maravilhoso. A gente está maravilhoso. Inclusive, nós estamos aqui só para ficar melhor ainda. E a mulher, não tem nada bom. Eu não estou aguentando. Tu presta a me separar. E o homem se assusta. Aí o homem chora, o homem quer entender, o homem não entende por quê, começa a colocar culpa em um montão de outras coisas. São coisas que a gente só se depara mesmo num setting terapêutico. E, mas eu vou conversar com ela e ela não conversa comigo, ela sai jogando tudo em cima de mim, que também é muito comum. Sim. Mas ela faz isso porque esse é o sintoma de que alguma coisa já está explodindo. Exatamente. E às vezes ela viu isso dentro de casa. Hoje a gente tem uma relação muito individual, as pessoas cada vez mais buscando uma vida mais saudável. Mas nas histórias anteriores, os casamentos, era sempre a mulher que não falava, ela explodia, às vezes o homem resolvia os seus problemas através de ir para a rua beber, ou às vezes com alguma relação extraconjugal. E quando chegava em casa, o que acontecia? Era a mulher jogando tudo em cima do homem. Essa mulher aprendeu isso também. Sim. É uma forma de ela reagir a um momento que ela não está suportando. Ela precisa agredi-lo. Exatamente, é uma resposta. Se aliviar da tensão. Bom, ele está me fazendo sofrer, eu vou fazer ele sofrer também. Isso, exatamente. É aquela mulher que quer quebrar o carro do homem. Ou ela quebra o carro, ou ela explode assim, ou ela se fecha. E aí também não olha mais, não conversa mais, não cuida mais de nada para ele, não se preocupa com ele, fica uma frieza total. Exatamente. As duas reações, qual delas acaba tendo um efeito mais catastrófico? A que parte para cima ou a que, olha, acabou, me isolei, não me importo mais? Eu acho que a que parte para cima é mais perigoso. Porque o maior caso de violência conjugal, às vezes, é quando a mulher vai para esse lado da agressão e o homem, às vezes, responde e, às vezes, o homem vai para um nível fatal, às vezes. Até porque a estrutura física, as explosões... Gente, o corpo, a cognição, a mente do homem é diferente da mente da mulher. Exatamente. As explosões de raiva do homem são diferentes da mulher. Então, quando o homem ele chega nessa explosão, ele não vai avaliar como agir e aí age no impulso. Não tô defendendo o homem que bate mulher não, tá, gente? Tô defendendo não. Tô falando que porque o camarada ele pode ficar com raiva e não fazer a besteira. Isso aí. Que é o certo. Raiva é normal todo mundo sentir. Sim.
Mas partir para cima, não. Vai embora, sai de perto. Exato. É a técnica do sinal. Meu sinal está vermelho, não posso avançar. Acabou. Eu vou embora. Eu vou sair daqui apanhando, rasgado, não importa. Agora, o que eu vejo muitos casos hoje, inclusive às vezes até homens que estão policiais ou que andam armados, a mulher está agredindo nervosa ali, o homem puxa uma arma e dá um tiro na mulher e mata a mulher. Pois é. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porque foi a mulher que ele escolheu para viver junto. Exatamente. Que teve um sentimento. Ah, o amor é uma decisão. Não vou. Quem sou eu para julgar se amava ou se não amava? Mas teve um sentimento de gostar dela, de gostar da companhia. E do nada assim, surgiu um problema, Sim. Aconteceu alguma coisa e ele vai para o extremo. Exatamente. Eu já tive casos em terapia que eu tive que cancelar a sessão porque estavam indo a um extremo de violência. É mesmo? E eles esqueceram que eu estava ali tentando conduzir a ponto de eu falar, gente, voltamos aqui outro dia. Hoje encerrou. E o caos entre eles estava tão grande que na hora que os dois começaram, apagou todo mundo em volta, só estavam os dois ali. Eles querem resolver aquilo para ver quem vai vencer aquele duelo ali. Então não importa quem está do lado. Às vezes o terapeuta está falando, ou alguém está do lado falando, é como se estivesse invisível. Uhum. Aquela pessoa ali se tornou um inimigo direto ali. Então os outros pontos estão cegos. Isso acontece dentro de um processo terapêutico. O fato é que nesse momento os pontos cegos se multiplicam, né? Exatamente. Que não se vê mais padrão, limite. Uhum. E aí como é que a gente consegue discutir sem machucar? Eu acho que discutir sem machucar é, primeiro, respeitar o espaço do outro. Respeitar o tempo de fala do outro. E não colocar o ato de acusação, mas falar como eu me sinto. Porque se eu chegar aqui agora, ó, você, Anderson, fez isso, eu estou te ofendendo. Mas se eu chego aqui agora e falo assim, Anderson, eu me senti dessa forma. A sua ação fez eu me sentir dessa forma. Estou me sentindo humilhado, humilhada, mas eu estou me sentindo assim. É uma forma de eu colocar para você a dor que eu estou sentindo e fazer você pensar o quanto você me atingiu emocionalmente. Agora, quando está uma relação de acusação, o nível vai para a violência. Sim. E é interessante, né? Porque quando você fala eu me senti assim, o foco da atenção problemática está em mim. Não está mais no outro que eu estou falando. Ó, eu me senti assim. De certa forma, soa para o outro, talvez não foi o que você queria fazer comigo. Mas eu interpretei a sua fala desse jeito. Sim, perfeito. E o Lacan, né, um teólogo francês em psicanálise, ele diz o seguinte, ele dizia, né, ele já morreu, eu sei o que eu escutei, mas não sei o que você disse. E isso acontece no relacionamento constantemente. Porque, primeiro, nem sempre a gente fala tudo que está na nossa cabeça. Exatamente. A gente fala uma parte. A outra parte que está na nossa cabeça, a outra pessoa não sabe. Não sabe, é subjetivo. E aí, a gente vai preenchendo as lacunas. Você dá bom dia, o outro dá um bom dia atravessado. Bom, tá atravessado, tá com raiva. Isso. Eu fiz, deve ser por isso. Você vai preenchendo. Perfeito. Com os níveis de fantasia. Exato, porque você não sabe. Na Gestalt terapia, você completa a figura incompleta. É um exercício muito interessante, que se você vê uma cadeira com 3 pernas, né, ou 3 pés de cadeira, né, mentalmente você já vai imaginar que ali está faltando uma e você ali está faltando uma. Você completa aquela figura. Não a imagem, mas ali está faltando um pezinho de cadeira. Numa conversa que um fala atravessado, você também completa Perfeito. a lacuna. Isso. Na terapia cognitiva comportamental, a gente traz a disfunção de leitura mental.
Aí ele me respondeu assim, por causa disso e disso e disso. Só que a gente acredita nas nossas interpretações da leitura mental da mente do outro. Perfeito. E aí que intensifica o diálogo ou a discussão, que deveria ser algo saudável, para um nível de agressão. É porque você sempre catastrofiza a coisa. Isso. Ah, ele está me tratando assim porque ele tem um amante. Perfeito. Ele está me tratando assim porque ele não me ama mais. Ela está me tratando assim porque ela agora está na academia e deve estar conversando com alguém. É isso. E às vezes não tem nada disso, não tem nenhuma outra terceira pessoa, mas a falta da atenção, a falta do diálogo, da proximidade, Exatamente. acaba A deixando falta de admiração. Sim, Porque um casal precisa, isso é fundamental numa relação conjugal. O quanto cada um se admira. exato. Se não tem admiração, E não é beleza natural, Não. física, não, gente. Que beleza física depois vai embora, rapaz. Depois que vai chegando a idade, o rostinho de pêssego vira um maracujazinho de gaveta. perfeito. Tudo fica diferente. Mas o caráter, aquilo que chamou a sua atenção, da personalidade dela ou dele, isso você continua admirando. Se acaba isso, acaba, às vezes, aquilo que... Para que eu vou olhar para ele ou para ela se tem nada mais de isso. interessante, né? É isso. É complexo. Porém, tem uma atividade muito interessante numa terapia de casal que você pode fazer em casa. Ouvir sem responder. Aí você pode... Uma vez eu fiz isso com um casal. Hoje eu não os atendo como casal mais. E aí eles colocaram uma caneta na boca. Eu tentei fazer de algo muito físico para que ele e ela pudessem ter uma sensação, não posso falar. Eles colocaram uma caneta na boca atravessada, enquanto ela falava, ele estava com a caneta, ele não podia falar nada, só ouvir. E depois invertia. E quando fizemos isso, a fala foi: nossa, não sabia que você se sentia assim. Nossa, eu agora consegui entender o seu ponto de vista. Porque quando você ouve e já responde, você não ouve. Você corta a fala. Olha, é uma dica para você poder treinar em casa. Perfeito. Mas se você quiser e puder, faça isso junto com o terapeuta de casal, para que ele possa perceber as lacunas, né, e complementar isso aí, e ajudar vocês a complementar essas ponto faltas. de ouvir é muito importante. Acho que a sua técnica do quanto você usou esse casal, assim, para esse casal, foi fundamental, porque é exercitar esse lugar da escuta. Pois é. Que falta muito isso na relação conjugal hoje. As pessoas não querem escutar, não querem ouvir, elas querem se defender. Sim, só São isso. reativas. Só isso, só se defender. Só se defender. Ivani, muito obrigado você estar aqui mais uma vez. Eu acho que a gente, para falar de questões conjugais, vamos precisar trazer você outras vezes aqui. Sim. Tem muita coisa para a gente apresentar, trazer isso à tona. Eu queria já deixar uma brecha para você que acompanha a gente no Psicologia a Propósito no Instagram. Deixa a sua opinião. A nossa produção vai colocar uma caixinha de perguntas para você colocar ali uma pergunta sobre casamento, para que a gente possa trazer o Ivani de volta e a gente trazer as possibilidades, uma releitura sobre esses casos. E aí você vai ser, de repente, a sua dúvida ou a sua realidade pode ser pauta aqui da nossa mesa. Ivani, obrigado mais uma vez. Ian, é um prazer imenso estar com você aqui. Você tem uma linha, né, é psicólogo, tem uma conversa assim muito produtiva, com uma estratégia muito boa. Acho que isso agrega muitos ouvintes. Acho que a gente tem muitos assuntos, inclusive até dentro da área de dependências e relações conjugais. E assim, é um prazer imenso estar aqui com você, cara. Você é um cara que agrega demais, não só para esse público, mas para quem está sentado aqui como convidado. Muito obrigado. Eu já sigo o Evanir nas redes sociais. Tá lá no Instagram, você pode seguir. Fala para todo mundo poder acompanhar lá. Evanir Psi, e meu telefone é o 21 98 613 7825. E só me seguir no Instagram, tá sempre alguns assuntos lá, alguns temas que eu trago. Inclusive, esse corte aqui de hoje também vai estar lá.
Tá? Show de bola. E você de casa, muito bom ter a sua companhia. Pode me seguir, Anderson Nascimento Oficial. Eu estou sempre postando boletim Divergência para falar sobre autismo, TDAH, TOD, questões atípicas, situações atípicas de crianças, adolescentes e adultos. Só seguir. Vai ser um prazer ter você lá no Instagram. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Foi um prazer a gente estar junto mais uma vez aqui no programa. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.